Olá, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Paradigmas de Programação. E dando continuidade aqui sobre as características das linguagens de programação, hoje vamos falar sobre custos e também sobre método de implementação. Então, esses dois conceitos a gente vai falar de forma muito superficial, então a gente vai conseguir falar desses dois tópicos. Então, quando a gente está escolhendo uma linguagem, a gente pode falar em questão de custos dessa linguagem. Então, não é questão de comparar se Java e Python é melhor. Às vezes, em algum momento, você já tem programadores bastante experientes em Java. Será que vale a pena você trocar para Python? Você tem que considerar, por exemplo, qual é o custo de você treinar esses programadores. Você vai contratar uma nova equipe que ainda vai ter que aprender como que funciona o teu ambiente de trabalho, o teu sistema, né? Não tem ainda a cultura, né? Como é muito usado o termo hoje em dia, da tua empresa. Então, é um custo que você tem que levar em conta. Em algum momento, pode ser que esse custo vale a pena, mas você tem que colocar na ponta do lápis esse custo. Qual que é o custo de escrever programas, né? Então, se você quer melhorar a eficiência do teu código, você está achando que vale a pena você, por exemplo, migrar para C, será que o custo de você escrever o programa, né, que você vai escrever muito mais linhas de código, vai valer a pena? O custo de compilar programas, pessoal, isso é um ponto bastante importante. Linguagens, por exemplo, como C++, ela tem um custo de compilação muito grande, comparado, por exemplo, com a Golang. O Golang, ele tem um monte de elementos que eles tiraram da linguagem, né? Então, como relacionado, por exemplo, à herança, sobrecarga, e muitos elementos aumentaria bastante o tempo de compilação. Programação genérica, nos genéricos, né, que tem, por exemplo, em Java, e o template em C++. Então, esses são elementos que a comunidade reclama e solicita, e os idealizadores e mantenedores da linguagem Go, eles não fazem porque eles querem manter o custo de compilação dessa linguagem baixo. O custo de execução dos programas. Então, por exemplo, o Java, em alguns ambientes, ele tem bastante resistência por causa do custo de execução. Você levantar uma máquina virtual Java tem um custo muito alto. Porém, hoje em dia tem vários projetos, né, que buscam reduzir esse tempo de execução, né, usando máquinas virtuais customizadas. Tem bastante projetos interessantes com relação a isso. Mas o custo de execução de um programa em Java, por exemplo, ele é muito alto comparado com outras linguagens. Então, na utilização de microserviços, por exemplo, linguagens como o Go, ela ganha por causa desse custo de execução de programas. Custo do ambiente, do sistema de implementação daquela linguagem, né? Então, o que você precisa incluir, bibliotecas, o ambiente que você tem que preparar com relação à confiança daquele código, e o custo de manutenção dos programas, né? Então, você tem que analisar isso também. O custo de manutenção do programa pode estar ligado à característica da linguagem, com relação a gente falou em outro momento sobre a redibilidade e a legibilidade. Então, linguagens que têm baixa legibilidade vai ter um custo de manutenção maior, né? Então, isso a gente tem que levar em consideração. Então, todos os custos com relação ao desenvolvimento do programa, manutenção e a confiabilidade são custos bastante relevantes. Então, quando a gente fala de custo, a gente tem que perceber que não tem apenas um único custo. Existem vários elementos. Então, talvez a escolha de Java para Android, por exemplo, tenha ligado ao custo, porque no momento que eles fizeram isso, a linguagem Java tinha um mercado muito grande de programadores. Então, para uma empresa investir numa aplicação é muito mais barato, porque ela vai conseguir programadores com custo mais baixo, porque é uma linguagem bastante popular e que já tinha bastante programadores. E para a gente encerrar essas características, a gente vai falar aqui brevemente sobre método de implementação. Então, a gente tem linguagens que são compiladas. Um exemplo clássico de uma linguagem compilada, C, C++, né? Então, essas linguagens, você escreve um código, ela passa por um processo chamado de compilação. Esse processo vai gerar um outro arquivo executável, e esse arquivo executável, por exemplo, ele pode ser executado, né, em qualquer ambiente de execução. Ele não precisa mais de ter o compilador, você não precisa mais ter o GCC naquela máquina para você executar
no programa compilado. Diferente do ambiente interpretado. Então, um código escrito em Python, por exemplo, ele precisa sempre do interpretador naquela máquina para você poder executar aquele código. Algumas linguagens recentes, por exemplo, Golang e Rust, também são linguagens compiladas. E na prática, hoje em dia, tem muitas linguagens híbridas, né, que ela compila, mas ela não compila para um código de máquina, mas ela compila para um código intermediário. Esse código intermediário, por exemplo, ele pode ser interpretado por uma máquina virtual, né, que é o caso, por exemplo, de linguagens como o Java, o C# ou o Erlang, né, são exemplos dessa. Então aqui a gente tem alguns exemplos de interpretação, né, e de compilação. Então aqui a gente encerra esses conceitos mais básicos com relação às características das linguagens de programação.